E na última semana, a novidade é o que não faltou. Temos várias notícias aí que valem a pena serem comentadas e também entender aí quais são as consequências dessas notícias. Eu acho que a primeira, uma notícia interessante, é a zeragem do imposto de importação para carne bovina e milho, né? Nós entendemos num primeiro momento que isso não vai trazer grandes modificações, especialmente falando de mercado de carne, porque se a gente considerar hoje que o brasileiro, a gente não importa nem 1% de tudo que a gente consome, tá certo? O Brasil se mantém competitivo em termos globais. Então, mesmo sem o imposto, só o fato da logística incorrer em um custo adicional para se trazer a carne de outros clientes, né, de outros mercados que não o brasileiro, como Uruguai, Argentina, Paraguai, carne australiana, norte-americana, a logística de se colocar essa carne aqui no Brasil já torna ela menos competitiva. Outra questão importante da gente observar é que se a gente observa o mercado doméstico, a carne bovina ela tem um fator limitante por ter um maior valor agregado quando a gente considera aí a sua comparação com frango, com suíno, com ovos. Não é à toa que a gente discute se em ano de eleição vai entrar mais dinheiro no bolso brasileiro, né? Pelo financiamento eleitoral aí, pelo financiamento de campanhas, e se isso vai trazer uma interferência positiva sobre os preços e portanto, né, sobre a demanda de carne. Ou seja, o que acontece? Não é a ausência do imposto de importação que vai fazer o Brasil se tornar importador massivo de carnes ou prejudicar a competitividade doméstica aqui da nossa carne nacionalmente falando. Então, é difícil, né? A carne importada, ela vem para um nicho de consumidor, né? Que é o consumidor de renda um pouco mais alta, tá bom? Então, a gente tem que considerar essa questão aí na conta também. Então, muito possivelmente, muito provavelmente, nós não veremos grandes alterações ou grandes mudanças na dinâmica do mercado, né? É mais para inglês ver do que, de fato, uma medida que vai tirar aí a pressão inflacionária por conta especificamente dela, tá bom? Quando a gente fala também, né, de notícias relativas à exportação, nós temos duas que são interligadas que eu acho que vale a pena a gente falar. A primeira não é tão novidade, mas eu acho que vale a pena a gente trazer novamente para a mesa, né, discussão, que são as suspensões de plantas brasileiras frigoríficas habilitadas aí a certificar carne e mandar carne para a China. Então a gente sabe que essas suspensões elas estavam previstas para durar uma semana, inclusive a de Mozarlândia, que era a maior planta processadora certificadora de carne bovina para a China no Brasil, né, até então. Manteve aí, a gente não teve mais comunicação com a China depois disso, então fica a dúvida, né? Suspendeu, passou uma semana e aí, liberou, não liberou, não tá tão clara essa comunicação aí com a China, ela anda meio parca. E na mesma esteira, né, na mesma linha, recebemos a notícia ontem de que a China aprovou 13 plantas dos Estados Unidos que vão ser habilitadas agora, certificadas, né? Vão certificar a carne habilitada para ser exportada para a China. Ou seja, parece que é uma dança das cadeiras e a gente começou a perder, né? Começou a perder um pouco de time. Ou seja, ao mesmo tempo em que a China suspende plantas no Brasil, ela habilita nos Estados Unidos. Tem dois pontos aí importantes da gente observar. O primeiro é que a carne norte-americana ela é mais ou menos aí uns 20 a 30% mais cara do que a carne brasileira. Mas ela tem branding, né? Ela tem marca na China. Quando a carne dos Estados Unidos ela vai para o supermercado chinês, o chinês reconhece que é uma carne de maior qualidade, então ela entra num nicho de consumidor lá também, né? Então ela não entra necessariamente competindo diretamente com a carne bovina brasileira, por ela ser mais cara, ser um mercado de nicho, mas fica esse gosto amargo na boca, né? O que está acontecendo? Eles não precisam mais tanto da gente, estão buscando os Estados Unidos como parceiros. Hoje a gente pode dizer que são produtos até vistos de uma maneira diferente aí. Brasil é mais carne sem esse branding, que a gente fala, sem essa marca construída por trás, e os Estados Unidos sim tem marca por trás. O que a gente tem que observar é tirar um pouco a lente de aumento e olhar um pouquinho de fora. O que tem acontecido com a China? A China tem saído da mesa? Como está o consumo de carne bovina na China? A China continua crescendo o seu consumo de carne bovina, ao mesmo tempo em que vem recuperando o seu rebanho de suínos e recuperando, consequentemente, também o seu consumo de carne suína. Claro que a China experimentou a carne bovina, gostou, fica, mas a taxa de crescimento desse consumo é que tem diminuído. Então, a taxa de crescimento do consumo de carne bovina na China tem reduzido. Então, nós estamos crescendo, mas num ritmo bem menor. Estamos talvez nos aproximando de um platô depois daquele crescimento exuberante que, obviamente, não poderia durar para sempre. Isso é uma questão até de bom senso a gente interpretar que as coisas acontecem dessa forma, vem ondas, né?
Então, ao mesmo tempo em que o rebanho suíno se recupera, o consumo dessa carne, né, naquele país se recupera também, sobra um pouquinho menos de espaço para a carne bovina, que ainda está em trajetória de alta, mas essa alta ela vem perdendo força e deve continuar perdendo força aí nos próximos anos, de modo que a gente deve se estabelecer aí próximo de um volume mais ou menos costumeiro, né, de carne, de uma fatia de tudo que a gente produz a ser exportada para lá. Nos resta trabalhar outros mercados. E uma notícia positiva nesse sentido é que no ano passado a gente habilitou o Canadá, né? Num primeiro momento uma andorinha só não faz verão, mas se a gente trabalhar esse mercado aí num prazo um pouco mais longo, pode ser que o Canadá no futuro se torne o que hoje os Estados Unidos são para o Brasil. Então, depois de muitos anos pleiteando aí um lugarzinho naquele mercado, no ano passado, finalmente, principalmente no final do ano passado, nós nos tornamos aí bons parceiros comerciais, como bons fornecedores para aquele mercado que, por sinal, paga bem. E o Canadá, por exemplo, só para trazer um exemplo para a mesa, ele tem esse potencial também de se tornar um bom parceiro com o tempo. Então, a gente tem que focar sempre no longo prazo e nessa diluição dos riscos de China, tá certo? Então, por enquanto é isso aí. Espero que tenham curtido essa análise da semana. Logo a gente volta. Obrigada pela atenção.